Olá, gente. Boa noite. Aguardando só o Lucas entrar. Acabei de enviá-lo o convite para estar conosco. Acho que agora vai dar certo. Ô, Lucas, já vi que você está online aí. Pode aceitar o convite, por favor. Hum, Agora sim. Agora deu certo? Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. A primeira vez que eu tenho esse acesso, eu não sei se você está conseguindo me ver. Você está conseguindo me ver? Tá Eu não tudo estou conseguindo te tranquilo, tá ver. certinho. Ah, então tá bom. Lucas, primeiro, em nome da casa, eu queria te agradecer, né, por achar esse momento para estar conosco. Esse nosso momento é um momento especial porque a gente entra em sintonia com a espiritualidade a pedido dela, de forma que a gente se proponha a fazer o culto no lar de uma forma conjunta. Que muitos de nós moramos sozinhos ou não temos a companhia de com quem moramos para esse momento de evangelho. E aí, quando a gente traz essa proposta, é trazer a simplicidade, mas também o benefício para o Evangelho. Enquanto o culto, todas as quintas, às 9 horas, igual a gente vai colocar, vai trazer de benefício. Né? A gente sabe o quanto que o Evangelho no lar é importante para a nossa vida. Sim. Te apresento um pouquinho para o pessoal te conhecer. Bom, gente, primeiramente quero agradecer o convite, né, o carinho pela acolhida de cada um de vocês. Meu nome é Lucas Soares. Eu, juntamente com meu amigo Igor Marques, a gente tem a página Espiritismo Online.7, que começou no período da pandemia, juntamente com essa pegada, como a gente está fazendo aqui, de fazer estudos justamente para os amigos que moravam só, o pessoal que estava distante, não podia ter contato, então a gente começou a fazer estudos online. E deu muito certo, até que criamos o Instagram, né, a nossa página espiritismoonline.7. E a gente faz o culto no lar também aos domingos, às 20 horas, pelo Google Meet. A gente tem, então, a primeira vez que a gente começa esse trabalho quanto página online, pelo Instagram, né? Até então, os estudos são todos pelo Google Meet, tem um grupo no WhatsApp nosso, e a gente faz alguns estudos durante a semana. Na sexta-feira, a gente estamos retornando agora com o estudo do livro Nosso Lar. A gente está estudando a série do Espírito André Luiz. Quinta-feira, um estudo mais voltado para o lado do Livro dos Espíritos, né? E também tem alguns estudos que a gente faz espiritualista, com algumas outras temáticas, que envolve também um pouco do conhecimento da Umbanda. Então, assim, a gente já há uns 2 anos e meio que a gente faz um trabalho online, não só com parcerias, mas que abrange um número de pessoas assim que não é apenas do meio, né, espírita. Então, assim, esse trabalho de estudo online, ele é muito gratificante. É uma oportunidade única para todos nós de se reunir à distância e uma oportunidade da gente meditar um pouco sobre o Evangelho, meditar um pouco
sobre a mensagem do Cristo, né? O que o Cristo traz para a gente hoje? Qual é a mensagem que fica? Como eu estou me alimentando dessa palavra do Evangelho? Será que eu estou sabendo aproveitar esse manancial de mensagem da doutrina espírita, esse manancial que é tão rico, o Evangelho do Cristo? Será que eu já consigo tirar o espírito da letra? Ou apenas é uma palavra que entra com o ouvido e sai pelo outro? Então, essa proposta de estudar o Evangelho é uma proposta também de meditar mais sobre a vida. E aí... Eu não estou conseguindo te ver. Não sei se... Mas eu acho que... Não. Mas eu estou te vendo. Não sei se as pessoas estão te vendo, mas eu não estou vendo. Só para colocar, gente, enquanto culto no lar, o culto do lar não é um lugar para atividade mediúnica. O culto no lar, ele é um espaço onde a gente, de uma maneira simples, se coloca à disposição de estar em contato com a mensagem do Cristo, em contato com aquilo que a espiritualidade superior traz para a gente enquanto esclarecimentos da mensagem de Jesus, e aí vai nos propor. A gente vai fazer uma prece inicial, a leitura do texto, depois a gente vai fazer uma prece de radiação e uma prece final. Aqueles que se sentirem à vontade, deixem aí uma jarra de água para ser fluidificado, um copo de água, para que a gente aproveite a oportunidade dos nossos mentores nos cuidarem durante esse momento. Então vamos iniciar com a nossa prece. Mestre amado, Jesus amigo, companheiro nosso de todos os momentos. Agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos e nos colocar diante de sua mensagem como filhos de um Deus único que nos ama, mas como seus irmãos mais novos, querendo beber de sua sabedoria para dar conta de nossas vidas e que não nos deixemos desviar do caminho do progresso sonhado por cada um de nós. Envie nesse momento seus mensageiros de luz, seus mentores espirituais, às nossas casas, ao cuidado daqueles que amamos, às nossas famílias, para que durante o tempo que aqui estivermos meditando sobre suas palavras, seja também para nós oportunidade de tratamento, de cura, de fortalecimento de nosso ânimo para a lida da vida. Inspire-nos o coração para a meditação que hoje nos é proposta e pedimos, Jesus, que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Ai, Lucas. Oi. Eu vou ler a mensagem para te dar vazão à meditação, porque ter a oportunidade de falar é difícil. Então, quero beber da sua sabedoria hoje. Gente, a gente vai seguir o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Emmanuel, com o Chico Xavier. Minha versão é essa aqui. Então vamos lá. Primeira mensagem. Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutastes a resposta de fel. Suportastes a deserção dos que mais amas. Fracassastes no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera
na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. E aí dá para meditações demais. É verdade. Gente, todo dia, seja ele qual for, é um convite a recomeçar, a nascer de novo. O Evangelho de Jesus, ele nos convida diariamente a fazer experiência de renascimento, de voltar a viver a vida. E quando eu falo voltar, parece ter redundante, mas eu estou vivo, como eu vou nascer de novo nessa vida? Como é que eu posso recomeçar a minha vida? A gente, quando fala em recomeçar, né? Recomecemos é o convite da mensagem do Emmanuel, a primeira mensagem do Palavra de Vida Eterna. A gente recorda até um pouco a figura de Paulo. Ele recomeça a vida, ele reinicia a vida. No momento que ele encontra com Cristo, ele nasce de novo. Ninguém põe remendo de novo, de pano novo em vestido velho. Evangelho de Mateus 9,16. É impossível a gente querer recomeçar se prendendo demais ao passado, se prendendo a coisas tão inúteis, se prendendo a tanta coisa que não nos permite caminhar na vida. Não conserves lembranças amargas. E é interessante essa única frase do Emmanuel, porque a gente tem duas memórias. Uma memória emocional, uma memória espiritual. Tudo que fica na nossa memória emocional, quando a gente relembra o fato, a gente revive o fato, a gente sente o fato. Se foi algo que nos deu muita angústia, agonia, a gente revive aquilo por causa da memória emocional. Tudo aquilo que está na nossa memória espiritual, a gente relembra, mas a gente sublima. Aconteceu aquele ato, mas eu consegui superar. Não conserves lembranças amargas. E quando a gente tira as lembranças amargas do pensamento, da memória emocional, o nosso sentimento modifica, a nossa ação modifica. O Espírito Emmanuel, ele nos deixa muito claro, principalmente na obra Pensamento e Vida, que pensando, sente, sentindo, age. Então, como anda o nosso pensamento? Como anda o nosso sentimento, a nossa ação? Viste o sonho desfeito, escutar-te a resposta de fel, suportar-te a deserção dos que mais amas. Na caminhada existencial, nossa caminhada de vida, a gente passa por várias situações. Algumas situações que nos ajudam a crescer quanto pessoas, outras situações que geram no nosso campo íntimo algumas perturbações que não nos dá, às vezes, uma resposta satisfatória, a gente fica frustrado, mas nada nos impede de dar o nosso melhor. A árvore, para dar fruto, vai dizer Emmanuel em algumas obras, não reclama a folha morta. Nós temos a oportunidade, por mais que temos suportado algumas deserções amargas, né, dos que mais amamos na vida, algumas ingratidões, nós não podemos parar.
de viver. A morte verdadeiramente existe quando desanimamos, quando paramos de tentar. Fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão, entretanto, diz Emmanuel, recomeçar é a bênção na lei de Deus. Recomeçar é a bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Então é esse círculo. Vida, morte, vida de novo. É um círculo. As estações vão passando, a gente vai passando por elas, ou a gente vai vivendo nelas. Como é que está a nossa caminhada? O que a gente está fazendo? Será que a gente, apesar de tanto contato com a espiritualidade, tanto contato com o Evangelho, a gente continua a mesma pessoa? O Espírito Miramês, no livro Máximas de Luz, Psicografia do Médium João Nunes Maia, ele tem uma frase que é bem interessante. Ele diz o seguinte: não perca tempo no tempo que passa. Aproveitar é a palavra de ordem. Será que a gente está aproveitando todas as oportunidades que a vida nos dá para recomeçar? Ou se a gente está passando pelas oportunidades sem aproveitamento nenhum para o nosso crescimento moral, espiritual, intelectual? E o Espírito Emmanuel, ele vai dizendo, né, mais à frente, que de janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. Cada mês, cada dia, cada segundo. Espírito Joana de Ângeles, certa feita, falou: 1 minuto depois de meia-noite já é dia novo. Quando vamos recomeçar? Quando vamos aproveitar o tempo útil que Deus nos oferta para crescer? É como se tudo estivesse dizendo: se quiseres, pode recomeçar. O Emmanuel cita nessa mensagem a natureza. Ele fala que a natureza é um círculo. Ela sempre renasce, ela sempre recomeça. O Espírito Caena, no livro Canção da Natureza, Psicografia do Médium João Nunes Maia, tem uma frase brilhante que ela fala assim: a natureza é a médium de Deus. Através da natureza, Deus fala. E a natureza sempre nos convida, Deus sempre nos convida a recomeçar, a nascer de novo. Disse, porém, um divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desparte do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. A morte é uma prisão para quem viveu se aprisionando. Quem vive se libertando, quem vive se aprisionando. Quem tem as coisas, casa, carro, emprego, bens materiais, e não se prende a eles, ao desencarnar se liberta. Quem tem as coisas e se prende a elas, ao desencarnar continua preso. Pois o sentimento de posse, o apego, gera muito sofrimento. E para recomeçar, é preciso se desvencilhar do inútil, do imprestável. Deita fora o que não presta. Foca no que é útil. O que é realmente útil para a vida, para viver a vida. O que é realmente útil para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente recomece verdadeiramente. O que é realmente útil? Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta
menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Será que estamos perdendo tempo no tempo que passa? Será que estamos aproveitando o tempo que passa? Que a gente possa, gente, verdadeiramente aproveitar o tempo para ser feliz, para amar, para perdoar, para ouvir, para pensar melhor, falar, para recomeçar. Todo mundo, sem exceção, que está me ouvindo agora, de uma maneira ou de outra, quer ser bom, de uma maneira ou de outra, quer ser bem visto por alguém ou pela sociedade, ou por um grupo, de uma forma ou de outra, quer ser amado, amado. Mas quem quer recomeçar? Quem quer nascer de novo em Cristo? E o convite desse culto é recomeçar. Aproveitar o Evangelho, que é a nossa bússola moral. Aproveitar as mensagens. Avaliar as ações e recomeçar. Antes eu pensava, se antes eu tinha muito pensamento negativo, vou começar a ter pensamento positivo. Pensando sente, sentindo age. Se o meu pensamento só focava no pior, começa a focar no melhor. Isso é recomeçar. É um trabalho. É fácil? Não. O apóstolo Paulo falava, faço o mal que quero e não faço o bem que faço mal. Às vezes faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Todos nós queremos fazer o melhor, dar o melhor. Porém, vivemos um mundo de prova e expiação, oscilamos muito o vibracional. Mas, se a gente conseguir colocar em prática o Evangelho do Cristo na prática, não apenas ouvir uma mensagem aqui, ficar contemplando, que mensagem linda, que oração bonita, que palestra maravilhosa, só na contemplação. Não adianta. Ficar só na contemplação não adianta. É preciso ter uma espiritualidade ativa. Como é que eu faço para ter uma espiritualidade ativa? Começo a colocar em prática as mensagens recebidas na noite de hoje. O Evangelho ele tem que ser colocado em prática. Para ter sentido real, ele tem que ser vivido, ele tem que ser experienciado, ele tem que ser saboreado. O que eu mais escuto, eu vou buscando uma casa religiosa para minha vida andar. Quero que a minha vida ande. Eu quero melhorar, eu quero modificar. E aí vem a pergunta, mas você quer verdadeiramente recomeçar, mudar a forma de pensar, a forma de falar, a forma de ver? É o convite do Evangelho. Primeira mensagem do Palavra de Vida Eterna, recomeçar. O convite que o Emmanuel nos faz. Que possamos recomeçar. Recomecemos. Cada um no seu tempo. Cada um no seu momento. Deus respeita muito o tempo de cada um de nós. Que a gente possa aproveitar esse tempo, essa semana, para recomeçar. Murilo? Isso aqui já dá para meditar para uma semana. Quando Emmanuel coloca para a gente recomeçar, logo na primeira mensagem, ele já é muito objetivo. Emmanuel é um espírito muito direto nas suas palavras. E toda palavra dele, numa constituição de uma frase, ele é muito bem articulado. Até Chico falava, né, que Emmanuel revisava tudo que era escrito depois da psicografia. Então, quando tem essa proposta do recomeçar, é porque a própria espiritualidade sabe da nossa necessidade do recomeço, mas sabe da dificuldade que temos em dar esse passo.
E aí eu vejo a primeira frase ali, não conserve lembranças amargas. Eu fiquei meditando esse texto desde ontem, preparando para hoje, e aí eu me fiz algumas perguntas que agora eu quero levantar para a gente. Por que é que eu me aprisionei nas lembranças amargas? O que elas escondem de mim mesmo? É a lembrança amarga que me causa dor ou é a minha dor que me aprisiona nas minhas lembranças amargas? Então, essas perguntas ficaram na minha cabeça em forma de meditação. Eu acho que também a propósito do Evangelho no Lar é que ela não se encerre em 20, 30 minutos de culto. É que ela se estenda como uma proposta de reforma íntima, onde o nosso guia e modelo é o Cristo. E aí eu vi essa mensagem dividida em 4 partes. Primeiro, Emmanuel nos mostra que as nossas dores, as nossas vivências são corriqueiras, mas a gente tem que tomar cuidado para não expressar a nossa dor, mas a gente expressar o nosso eu tocado pela dor. Porque aí o eu tocado pela dor é aquele que sente, mas busca a sublimação, o aprimoramento, a reforma íntima após a dor. Se é a minha dor que fala, eu estou dando voz a somente a manifestação de um sintoma de algo que dói demais e eu não dou conta. E aí Emmanuel vai nos rompendo. E aí a terceira parte, em algumas frases ali, ele fala da proposta do recomeço. Tanto é que ele fala desses ciclos que você levantou muito bem. E ainda, né, remontando, a natureza é o médium de Deus. Se a gente perceber que tudo é cíclico, o que rompe um ciclo é a vontade da mudança, que se faz ação. Então, para a gente conseguir mudar os ciclos, inclusive, que nos impedem de recomeçar, precisa de uma manifestação de uma energia que nos propõe a mudança. Mas essa energia, quem coloca ela em movimento sou eu. E aí fica uma outra pergunta: o que me impede de recomeçar de fato? Né? Eu sou a pessoa que vai meditando e vai estudando, Lucas, e vai anotando. Então, meu caderninho de cola está aqui. Tá? E aí, no final, ele coloca assim: tudo volta, que são os ciclos de repetição. Então, eu estou ansioso, eu como para saciar a minha ansiedade, mas isso me gera mais ansiedade, eu como de novo. E aí me gera ansiedade porque eu me entro na culpa, vejo que eu engordei, eu como de novo. Gente, o evangelho é para o cotidiano, não é para ficar nesse discurso do subjetivo, não. A gente vê esse recomeço tendo que nos acertar na nossa dor. É no nosso pé no chão do dia a dia. E aí eu achei legal que Emmanuel, lá no final, ele faz uma diferenciação da oportunidade esquecida e da oportunidade perdida. Que ele coloca que a oportunidade esquecida é perda real. Porque eu esqueço aquilo que não tive, aquilo que eu não dispensei valor. Aquilo que eu não depositei de energia em uma oportunidade, em uma ocasião. Então, aquilo que eu não coloco de mim não tem sentido de ser. Então, se essa live não fosse importante, eu esqueceria dela. Só que ele coloca, e aí nos mostra que a oportunidade perdida houve ao menos um dispensar de energia sobre algo. Então, eu poderia ter perdido a oportunidade de ter tido um emprego melhor. Eu perdi a oportunidade, mas eu procurei, eu me esforcei e perdi. Eu não me esqueci. E aí ficou uma outra reflexão que eu queria levantar. Eu tenho dado valor às oportunidades que eu tenho buscado e perdido, porque tem de mim nelas. E o que desviou o meu olhar para que eu esquecesse das oportunidades que me são concedidas? O que me fez tirar minha atenção? O que anuviou o meu pensamento? O que
de mim mesmo, porque a gente também tem culpa, a gente tenta culpar o outro, né? Ah, é um obsessor. Eu falo, ah, meu filho, o obsessor seu é você mesmo. Quando tem um outro espírito, é lucro. Por enquanto, é a gente mesmo. Porque senão fica muito fácil a gente passar a responsabilidade para outro. Então, o que em mim mesmo que me fez perder o foco de atenção, que me fez esquecer de olhar para a vida e perceber que o grande foco da encarnação sou eu. E quando eu me vejo por inteiro, eu tenho a caridade por lema, eu tenho o evangelho por guia, eu tenho Cristo como modelo, eu tenho o evangelho como norma de conduta moral. E aí as coisas vão se abrindo. Mas enquanto eu não me vejo, eu não tenho condição de recomeçar. Né? Então foi essas reflexões aí que eu fui levantando enquanto eu rezava o texto e tentava trazer ele aí à tona para mim. Muito bem, Murilo. E a gente pode, gente, aproveitar essas oportunidades para recomeçar, né? Então, assim, vai depender de quem? Da gente mesmo, né? Se a gente conseguir aproveitar é a palavra. O evangelho, a mensagem, e a partir de agora, vigiar o pensamento, vigiar o sentimento, vigiar a ação, modificar a forma como a gente tem caminhado, as coisas negativas que a gente observa e que a gente busca melhorar. Se a gente começa, se a gente já tem um desejo de recomeçar, o próximo passo é reforma íntima. É trabalhar para fazer essa reforma íntima. Sim. Lucas, Murilo, eu não consigo, eu até agora eu não consigo te ver, então olha, eu não sei. é para você não assustar. Gente, Vamos fazer a prece de radiação, gente. A prece de radiação é a prece por todos aqueles que nos pedem oração, por todos aqueles que encaminham os nomes, que colocam os nomes lá no terreiro, por todos aqueles que a gente trouxer na lembrança, nos pensamentos, pedindo a espiritualidade que possa visitá-los. Maria Santíssima, Mãe, Nossa Mãe, esse momento em que rogamos pela nossa terra, planeta esse que nos acolheu, enquanto espíritos imortais. Rogamos seu auxílio de amor e de bondade, de esclarecimento das consciências, por todos aqueles que nos pedem orações, por aqueles fragilidades na matéria, nas emoções, no espírito, para que possam perceber no seu Filho a força motora de nossa vida, o encorajamento para o prosseguir. Maria, nossa Mãe, visita com sua energia de paz e reconciliação por todas as guerras, por toda a falta de paz interior que o nosso mundo ainda vive, despertando a cada um para a fraternidade universal que nos une todos diante do mesmo cuidado de um Pai amado. Especialmente, Mãe, colocamos sob o seu colo, debaixo do seu manto, as famílias aqui representadas, as pessoas que participam conosco desse culto no lar, para que se sintam renovados, que seus emissários de luz possam visitá-los e estar conosco, a fim de nos amparar. Por fim, rogamos a espiritualidade amiga que fluidifique a nossa água como forma de tratamento, colocando o plenitivo de nossas necessidades, energizando de acordo com a individualidade de cada um de nós. Que nos seja fonte de consolo, que nos seja fonte de reestruturamento e que nos seja o remédio necessário para a nossa alma. Que assim seja.
Assim seja. Lucas, as pessoas podem achar que Evangelho do Lar é algo demorado, né? Complexo. E aí a gente faz ele assim. Agradeço muito a oportunidade de estar com você. Se Deus quiser, em muitas quintas-feiras estaremos juntos, para não falar que eu queria que fosse todas, mas eu entendo o seu lado, tá? Mas agradeço demais, irmão. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui no Evangelho. Gente, Evangelho no Lar é sempre um presente. A palavra, ela é um alimento para a alma. Uma palavra mal falada gera indigestão. Uma palavra bem falada gera satisfação. E se alimentar da palavra do Evangelho é algo que nutre a gente de tal forma que a gente pode, pós o Evangelho, compartilhar essa mensagem num abraço, num gesto de carinho, num olhar acolhedor. Que a gente possa compartilhar esse momento com os nossos. Que Jesus Que abençoe assim seja até cada um. quinta. Oi? E até quinta. Até quinta, se Deus Até quiser. mais. Até mais, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.